Vamos meditar juntos para limpar a nossa mente e tornar a nossa vida prática mais alinhada com a nossa essência? Esse é o tema da nossa meditação astrológica de hoje, inspirada no eclipse solar em Virgem, que vai acontecer nesse domingo, dia 21 de setembro, às 16 horas e 53 minutos, no último grau deste signo que é super importante para nós em qualquer momento do ano. Por quê? Porque primeiro, todos nós temos o signo de Virgem. Segundo, todos nós precisamos dele constantemente, porque o signo de Virgem é o arquétipo, é como se fosse a roupinha que a gente veste para organizar a vida, para organizar a nossa casa, o nosso guarda-roupa, nossas planilhas, nossos boletos, nossas informações, tudo que a gente pensar em organização para aprimorar as coisas, para aprimorar a nossa vida, para tornar os ambientes, a nossa vida, os nossos espaços e as nossas relações mais fluidas e compreensíveis, está relacionado ao signo de Virgem. É o signo que fala também da saúde. Por quê? Porque saúde é consequência de organização, de limpeza, de asseio. Se a gente tem uma vida, se a gente vive na sujeira, se a gente vive na confusão, na bagunça, inclusive quando a gente está numa bagunça mental, o que acontece com a gente? A gente adoece. Então, essas capacidades de Virgem são fundamentais para quem quer servir a vida, servir ao próximo, servir a si mesmo de uma maneira alinhada com a sua intuição, com o seu coração, com propósito. Então, independente do momento em que você esteja vendo esse vídeo, mesmo que já tenha passado o eclipse, se você precisa desenvolver tudo isso na sua vida, fique aqui comigo. Eu sou a Priscila Benites, professora de Yoga e Meditação, astróloga, terapeuta. Toda semana eu venho aqui com uma meditação astrológica inspirada nos trânsitos da semana e guiada pelo nosso oráculo dos deuses para poder trazer algumas palavras para vocês em um momento de conexão com a sua essência, para que você possa viver essa vida muito louca que a gente vive de uma maneira mais leve, mais fluida, ainda mais em momentos importantes como esse que a gente está vivenciando agora, que é a segunda temporada de eclipses do ano, onde a gente tem uma ativação muito forte das nossas energias, naquela área da nossa vida onde estão acontecendo os eclipses. Os eclipses são eventos astrológicos que mexem com o nosso destino, que trazem questões de destino, questões muito importantes, kármicas, para a gente ver novamente, ativam o nosso inconsciente profundo, trazendo memórias, trazendo percepções, trazendo as nossas sombras à tona, para que a gente possa se curar num nível mais profundo e fazer mudanças grandiosas, dar salto de consciências. Mas esses saltos de consciência, eles só podem acontecer se a gente estiver presente, se a gente estiver atento, se a gente tiver conhecimento. Então, a intenção quando eu trago essas meditações aqui para vocês, e principalmente essa explicação que eu faço aqui no começo, é que vocês consigam entender um pouquinho do que está acontecendo. Você não precisa ser um astrólogo para entender todos os detalhes, mas se você entender pelo menos que algo dentro de você está sendo ativado e qual é o tema que está relacionado a essas questões, né, essas ativações, você vai conseguir ficar um pouquinho mais atento ao que está acontecendo na sua vida. Inclusive, se você quiser aproveitar esse momento para fazer o seu mapa astral, fazer uma mentoria terapêutica, fazer aulas de yoga e meditação, esse é um ótimo momento para isso. A astrologia, seja através do mapa, seja através da minha mentoria, que é bastante baseada na astrologia, no seu mapa pessoal, ela vai ajudar você a ter mais clareza sobre o seu processo de desenvolvimento, seu processo evolutivo, de onde você veio, para onde você quer ir, porque muitas vezes a gente nem sabe para onde a gente quer ir, onde você está nesse momento, por que você está vivenciando determinadas coisas. Tudo isso a gente consegue ver através do mapa astral. Pode ser através da consultoria astrológica, que é uma sessão única, funciona como um diagnóstico para você se compreender e ter uma visão geral da sua vida, tanto geral de todas as áreas da vida, como focada em alguma área específica, caso você queira orientação para tomar alguma decisão. E tem a mentoria terapêutica, que é uma expansão do que a gente faz
na consultoria, onde eu vou ouvir a sua história, entender o que é que você está precisando nesse momento, o que é que você está buscando nesse momento, e é como se eu pegasse na tua mão e fosse caminhando junto com você para entender, para você trazer as situações que você está vivenciando e eu te ajudar a compreender como é que você pode desenvolver os melhores caminhos para essa situação, tudo isso baseado no seu mapa. E a meditação e o yoga, nesse processo, eles têm uma função fundamental que é tornar você presente, tornar você menos reativo. Por quê? Porque quando a gente está vivendo no automático, quando a gente não tem presença, quando a gente está em estado de ansiedade, de depressão, quando as nossas emoções estão ali tomando conta da gente e a gente não sabe lidar com as nossas emoções, não adianta a gente ter conhecimento. Você pode saber seu mapa astral de cabo a rabo, que você não vai entender, não vai conseguir usar esse conhecimento e esse autoconhecimento para fazer boas escolhas. E o yoga e a meditação, eles são fundamentais por isso, porque eles vão desenvolver em você essa capacidade de presença. Você vai aprender a respirar num ritmo constante que te mantém aterrado, que traz a mente para o corpo, para que você não fique viajando na maionese o tempo inteiro, no futuro, sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda, ou no passado, remoendo coisas que não tem mais como voltar atrás. Para tudo isso é necessário presença, e essa presença é desenvolvida pelo yoga e pela meditação. Então, se você quiser saber como fazer tanto o seu mapa, a mentoria ou as aulas de yoga e meditação, é só você pegar meus dados aqui, meu contato aqui embaixo, na descrição do vídeo, e enviar uma mensagem que eu te explico como é que funciona. Agora vamos lá começar a nossa meditação? Você pode se sentar com a sua coluna alinhada, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Vai sentindo a sua presença. Esse é um treino constante. Às vezes as pessoas pensam que a meditação precisa calar a mente, mas na verdade a meditação é observar a mente. Essa observação começa inclusive pelo corpo. Sente o seu corpo, sente o espaço que você ocupa, sente o ar entrando nas suas narinas, saindo. Percebe todas as sensações que você sente através do seu corpo. São essas sensações que vão servindo como gatilhos para sua mente, trazendo conteúdos inconscientes que vão fazer você ter reações específicas. E quando você está presente, você consegue perceber esses gatilhos ativando, essas informações inconscientes sendo ativadas por esses gatilhos externos, mas o seu tempo de resposta ele aumenta e aí você consegue controlar os seus impulsos emocionais, os seus instintos, para que, usando a sua mente a seu favor, você tome decisões sábias e dê respostas sábias que vão te favorecer. Então, esse é o treino que a gente faz aqui. Então, a meditação, ela não é necessariamente silenciar a mente. A mente começa a ficar mais tranquila, a ficar menos tagarela à medida que você vai praticando a meditação. Mas esse é um processo que é contínuo de desenvolvimento e ele demanda treinar essa autoobservação. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos não somente aprender um pouquinho mais sobre as energias do momento e o que elas podem nos ensinar nesse momento, porque sempre tem uma mensagem do céu para a gente a cada trânsito astrológico que é ativado, como também vamos aprender a observar como é que a gente vai se sentindo ao longo dessa meditação. Então, toma mais uma inspiração. Exala devagar e vai percebendo o seu corpo se acalmar à medida que você respira com consciência. Vai tornando a sua exalação cada vez mais longa para você acalmar o seu sistema nervoso, ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso, digestão e relaxamento. Esse é o sistema que a gente precisa ativar para viver a nossa vida com equilíbrio. Que a gente vive sempre no modo muito ativo, modo de defesa, de autoproteção, né? Mesmo quando não tem nada para se proteger. E esse eclipse ativa em nós aquele crítico interno.
Signo de Virgem é essa parte nossa que tem muita capacidade de organização, de aprimoramento, que quer deixar tudo funcionando perfeitamente, em perfeita ordem, mas o lado negativo dessas características é que a gente pode se tornar crítico demais, autocrítico demais e, consequentemente, crítico demais com os outros, com a vida, com as coisas. A gente pode entrar naquele modo que nada tá bom, que tudo precisa ser perfeito. Mas a vida, ela não é perfeita dentro daquilo que a gente imagina sobre perfeição. A vida é perfeita como ela é. Tudo está em perfeita ordem, num eterno ciclo de causas e consequências. E se algo aparece desorganizado nesse momento na nossa vida, isso significa que nós precisamos organizar, limpar as causas. Essa desorganização aparece para que a gente possa curar as causas dela, curar as dores que estão lá no nosso inconsciente pisciano, que é o oposto complementar. Peixes é o oposto complementar de Virgem, né? Então, fala do nosso inconsciente profundo, as nossas águas profundas, essas águas que movimentam os nossos movimentos externos, os nossos movimentos pela vida, nossas escolhas na vida. Esse inconsciente que precisa vir à luz. Então, nesse momento, se existe desorganização na sua vida, isso significa que você tem alguma coisa ali para curar e que vai te ajudar a fazer essa jornada é estar presente. Então, para a gente entender que energia nós precisamos ativar nesse dia de hoje para poder organizar a nossa mente, organizar os nossos afazeres, as nossas informações, organizar a nossa vida prática e tornar a nossa vida mais alinhada com aquilo que o nosso coração pede. Nós vamos tirar esse oráculo. Então, mentaliza a sua intenção. Por que você quer uma vida mais prática? O que você vê hoje na sua rotina, na sua vida, que falta propósito, que falta ordem, que te faz se sentir perdido, como se você não soubesse o que fazer, que tantas vezes te deixa estressado, porque você olha para o seu dia a dia, para o excesso de afazeres, não sabe nem por onde começar. Para toda a sua desorganização que te impede de alcançar os seus objetivos, de ter uma vida mais leve. Traz tudo isso à mente, coloca como intenção para que esse oráculo traga para a gente todas as chaves que a gente precisa para poder se reorganizar internamente e assim ver a nossa vida também se reorganizar externamente para caminhar cada vez de forma mais constante, de forma mais alegre, feliz e leve em direção ao nosso propósito, em direção à nossa missão de vida, cumprindo a nossa missão de vida aqui. Om Bhurghuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Hoje, quem vem nos aconselhar é o Deus Brahma. Brahma é o Deus que representa a criação, o impulso criativo, aquele impulso criativo que existe tanto num nível cósmico como dentro de nós. Nós somos centelhas divinas, somos parte do todo. Então, tudo que existe numa escala macro, existe também numa escala micro dentro de nós. E esse oráculo hoje vem nos mostrar aqui para a gente poder organizar a nossa mente, organizar a nossa vida. Na verdade, a gente precisa dar ouvidos para essa voz criativa,
para essa voz que nos convida o tempo inteiro a manifestar coisas novas, a colocar a nossa voz no mundo, a nossa energia no mundo. É até engraçado porque antes de gravar essa meditação eu vi um vídeo no Instagram que a pessoa falava especificamente disso, né? E essa é uma mensagem que está super latente agora nesse momento do eclipse, porque a gente está falando de um eclipse solar que ativa uma energia de criação, uma força de criação. Agora, o que acontece? Muitas vezes, por conta dos nossos medos, dos nossos traumas, de olhar constantemente para o nosso passado e deixar o nosso passado ficar guiando a gente e ditando para a gente aquilo que é seguro ou não de se fazer, a gente bloqueia esse impulso criativo, a gente bloqueia essa energia criadora que quer expandir a nossa própria vida, que quer expandir a vida como um todo. Cada expansão que a gente faz na nossa vida individual expande um pouquinho do todo. Só que se a gente ficar na nossa mente, presos na nossa mente, nos devaneios da nossa mente, nos medos da nossa mente, a gente não consegue expandir essa força, não consegue não consegue dar vazão para essa força. Então, esse oráculo de hoje, ele vem nos convidar a dar vazão. Às vezes a gente fica cheio de preocupações, inclusive, se isso é só um desejo do meu ego, isso aqui não é uma coisa boa, isso aqui não é propósito. Mas a verdade é que tudo faz parte do nosso propósito. O nosso propósito é agir de acordo com as circunstâncias que a gente se encontra. Então, mesmo que o seu desejo pareça, num primeiro momento, algo muito mundano, algo que não é espiritual, olhe para isso com um pouquinho mais de atenção. Isso te causa entusiasmo, isso te causa... tem chances de te proporcionar alegria, plenitude, uma maior conexão com você mesmo. Esses são sinais de que esses desejos vêm do coração. Os desejos que não vêm do coração são aqueles que a gente faz por medo. A gente faz escolhas, às vezes, só porque a gente não tem coragem de fazer as escolhas que a gente realmente gostaria. Então a gente tem aquele famoso plano B. E o nosso convite hoje é para que a gente se volte completamente para o nosso plano A. O que é que seu coração realmente deseja? Segue o seu coração. E, o mais importante, segue sem tanta necessidade de estar certo sempre. Porque, mesmo que não seja parte do seu plano A, que não esteja vindo do coração e que, de repente, ali na frente você descubra que era um desejo do ego, ele vai servir de aprendizado para você. Porque o que nos leva para frente é a ação, é o movimento, é dar vazão às nossas aspirações, às nossas inspirações, aliás. E a correr atrás das nossas aspirações. É isso que nos movimenta, que nos tira da estagnação. São esses desejos que fazem pulsar o nosso coração. Então, nessa meditação de hoje, inspirada por essa energia do eclipse, quero convidar você a se movimentar. Olha aí para dentro e se pergunta: quais são os desejos do meu coração? O que eu realmente gostaria de fazer nesse momento? O que eu faria se eu não tivesse tanto medo? Se eu não fosse tão certinho, tão virginianinho, que quer que tudo esteja em perfeita ordem? O que eu faria? O equilíbrio dessa energia Virgem em Peixes está justamente nisso. Peixes é a criatividade pura que vem do todo.
Não à toa, né? Os piscianos normalmente são artistas, compositores, músicos, sempre pessoas muito conectadas às artes, muito imaginativas. Essa é a essência da energia de Brahma. E do outro lado nós temos os virginianos, sempre querendo tudo muito previsível, tudo muito organizado. Mas hoje, a nossa meditação, aqui o nosso oráculo vem nos convidar a equilibrar isso, equilibrar essa rigidez com um pouquinho dessa malemolência pisciana. Trazer um pouquinho de sonho, se deixar imaginar um pouquinho mais e viajar na própria imaginação, não para se distrair, não numa atitude de se perder nos pensamentos, mas de criar dentro da sua mente tudo aquilo que você deseja manifestar. Resgatar do fundo do seu coração, desse inconsciente pisciano, essas águas profundas, aqueles sonhos que você tinha desde criança, sabe? E que você guardou no fundo do baú porque não dava muito dinheiro, ou porque você não tinha tempo, ou porque alguém disse que você não seria capaz de realizar. Muitas vezes a gente pensa que é só uma questão de organizar a vida, mas a verdade é que é sobre tornar a vida mais bela. Não é organizar para criar rigidez, é organizar para que tudo fique mais belo, mais harmônico, mais agradável. E para que a gente consiga, no meio da nossa bagunça, encontrar os sonhos que a gente perdeu, que a gente esqueceu por medo. É sobre deixar a vida fluir de uma maneira um pouco mais leve, sem tanta necessidade de fazer tudo tão perfeitamente certo, desde a primeira vez. É sobre aprender no processo, sobre voltar a ser criança mais uma vez. Sabe, a criança que senta ali no chão, fica desenhando, colorindo, que não tem medo, não tem vergonha de mostrar suas criações, as suas artes. Sobre resgatar tudo isso para colocar um pouquinho mais de cor na vida. Para resgatar seu entusiasmo pela vida. Entusiasmo de enteos, que significa com Deus. Aquilo que a gente faz com entusiasmo, a gente faz acompanhado do divino, é impulsionado pelo divino. É o próprio amor divino nos movimentando para as ações, para a vida. Esse é o entusiasmo. E essa nossa meditação de hoje é para que você consiga resgatar em você o seu entusiasmo. Em que você perdeu o seu entusiasmo? É no seu trabalho? É na sua relação com a família? É na sua relação com as pessoas? É na sua relação com você mesmo, para cuidar de você, cuidar da sua beleza, cuidar do seu corpo. Entusiasmo precisa de treino, precisa de coragem, a gente precisa se permitir experimentar. Quando a gente experimenta a vida, quando a gente experimenta as possibilidades,
a gente começa a resgatar aquilo que realmente atrai a nossa atenção e nos traz de volta o entusiasmo. É assim que a gente eleva a nossa frequência, a nossa vibração para a alegria e se torna capaz de criar uma vida mais feliz. Om Sat Chitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sat Chitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Hari Om Tat Sat. 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 Om Sat Chitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sat Chitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Hari Om Tat Sat. 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 Mais uma inspiração. Busca mais uma vez no seu coração. Volta a sua atenção para o seu peito. E imagina uma linda flor de lótus nascendo no seu coração. Imagina essa flor desabrochando. Espalhando toda a sua beleza, todo o seu perfume. As flores de lótus, elas nascem na lama. As raízes delas ficam na lama. Mas elas nascem lindas, maravilhosas, intactas. Para nos lembrar que a nossa luz, os nossos sonhos, os nossos talentos, eles têm como raízes toda a nossa história.
toda a nossa imperfeição. E é só quando a gente se permite enraizar nas nossas imperfeições, olhar para elas, aceitar que elas estão ali. Quando a gente se permite trabalhar com aquilo que a gente tem no momento, mesmo que seja muito pouco, é que a gente consegue florescer. Porque até mesmo essa ideia de que é pouco é só a vozinha do nosso ego falando pra gente. Na verdade, é exatamente o que a gente precisa, é exatamente o suficiente para a gente caminhar na nossa direção. Então, que nesse eclipse, ou a qualquer momento que você esteja ouvindo essa meditação, fazendo essa meditação aqui comigo, que você possa se empoderar, tomar de volta o seu poder pessoal, o seu poder de criar. Você tem esse poder. Só precisa acreditar, resgatar o seu entusiasmo. E se o que você faz hoje não te causa entusiasmo, talvez seja a hora de começar a pensar em mudar. Então traz as suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Mentaliza mais uma vez a sua intenção. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para você. Se você gostou desse vídeo, dessa meditação, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Conta para mim também nos comentários se você gostou, o que você achou, o que você sentiu, ok? Um grande beijo e até a semana que vem.